Vamos lá. Agora deu? Pronto, agora sim, agora tá dando certo. Pronto, perfeito. Só Uhum. contextualizando aqui na live, porque né, eu vou deixar ela salva, mas já tínhamos introduzido. Nós falamos Certo. sobre a MPC Filmes, sobre o Cinema em Movimento, né? Esse projeto que tem como objetivo difundir o cinema nacional. O Felipe se apresentou, né? Queria que você desse um resuminho rapidinho, Felipe, só para poder contextualizar na live e a gente Uhum. iniciar, porque a nossa live teve um probleminha e a gente começou ela novamente. Pode falar. Isso, tá certo. Então, só agradecendo, né, o convite da Carla para esse debate, né, a gente vai conversar sobre o documentário Futuro do Agora. Ela, no, no convite anterior, né, no formato anterior que deu problema, ela pediu minha apresentação, né, eu sou Felipe Fontinella Oliveira, sou professor, atualmente sou professor do IFCE, vai fazer 3 anos que eu estou lá no IFCE, né. Mas antes de iniciar essa jornada no IF, eu fui professor do Estado por quase 14 anos. Concluí o mestrado em Linguística Aplicada na UES e atualmente estou no doutorado em Literatura, né, na UFC, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras. Legal. Uhum. Pronto, Felipe, eu queria primeiro, sobre o Futuro da Agora, que é esse filme que a gente vai falar. Ele é um filme bem didático, né? Um filme longo, é um documentário já, né? Uhum. Fala Isso. sobre a educação pública no nosso país, assim. E eu acho muito interessante porque ele é narrado pelas vivências dos próprios estudantes, né? E eu Sim. acho extremamente incrível o jeito com que ele vai se sendo construído. E para começar, eu queria saber qual que é a sua percepção ao assistir o filme, o que, que mais te tocou emocionalmente. Uhum. Pronto. O filme, talvez pela, assim, pelo set de trabalho atual, né, porque eu trabalho no IF. Mas lá eu trabalho somente com técnico subsequente, ou seja, com estudantes que já concluíram o ensino médio e com a graduação, né, com estudantes da licenciatura. Assistir ao filme é como se eu estivesse voltando para o contexto da escola mesmo, né, das escolas por onde eu passei. Como eu disse, né, eu estive no estado como professor por quase 14 anos. E além do estado, prefeitura também, né, não citar a experiência da prefeitura. Então, ao assistir o filme, é como se eu estivesse voltando, né? Ver um flashback, né? Vieram várias memórias, várias discussões que eu travava com meus colegas, ainda travo, né? Porque boa parte dos meus amigos são também professores, ainda estão no estado, outros no município. E toda vida quando a gente se encontra, sempre a questão da educação ela está presente, né? Sempre a gente fala de trabalho, sempre a gente fala de perspectivas. E a questão da educação, a questão da juventude sempre está presente. Então, o que acontece? Eu voltei ao passado, né? Um passado não tão distante, né? Tem quase 3 anos. Assim, foi uma experiência muito bacana ter assistido ao filme. Ver a juventude falando dela mesma, a participação dos docentes, né? A participação, inclusive, de ex-alunos já bem idosinhos, né? Bem velhinhos, senhoras que as primeiras professoras de algumas das instituições, né, que são espaço para o filme. Então foi uma experiência muito boa, muito bacana. É muito bacana mesmo, como a gente vai vendo a opinião de cada pessoa. Cada pessoa tem Uhum, um relato. isso. E é uma coisa que eu acho muito interessante, é que mesmo que sejam relatos pessoais e de vivências individuais, a gente tem muitas coisas que se assemelham com as vivências de outros alunos, de outras pessoas. Sim, E sim. eu acho muito interessante como eles trazem todo um contexto mesmo dentro da escola, todo um contexto escolar, né? Não é só Uhum, sobre a aula que é dada naquela sala de aula, naquela escola. Também é sobre a merenda que é dada, também sobre a estrutura uhum, que é oferecida para aqueles alunos, né? aham,
o filme ele mostra esse cotidiano dentro das escolas, né? Os desafios dos alunos, os desafios dos professores, né? Que também são muitos. Eu queria saber, agora falando como psicólogo também, né? Não só como Uhum. professor, Sim. como é que você enxerga esse peso psicológico no ambiente escolar e o que ele pode causar, tanto em quem aprende Uhum. quem ensina? Pensando inicialmente na perspectiva do docente, né? O que acontece é a sociedade espera muito do professor. Não é raro a gente encontrar muitos colegas com síndrome de burnout ou com estado depressivo ou com estado ansioso. Isso por causa da sobrecarga de trabalho, aliada também às pressões, né? Porque é sempre o professor é cobrado, exigido. São as provas de SAEB, as provas de SPAES, é o Enem, é a aprovação do estudante na universidade. Isso considerando aquele lado propriamente numérico, né, da coisa. Muitas vezes o professor ele se sente, de fato, exigido e fica naquele impasse, né? O que é que, de fato, eu estou fazendo aqui? Será que eu estou conseguindo contribuir efetivamente para esse aluno ingressar na universidade? Será que eu estou contribuindo para que esse aluno seja um aluno diferente e seja um aluno que consiga contribuir com a sociedade na qual ele vive? Então, são várias questões, né? Questões de ordem, digamos, quando a gente pensa exigências de Secretaria de Educação, né? Secretaria Municipal de Educação, porque vem, enfim, né? Tem essas questões. E não é raro a gente encontrar mesmo professores um pouco adoecidos. É uma carga horária extenuante, certo? Muitas vezes a questão salarial também não é um fator que agrega, entendeu? Ou seja, eu acho que era para haver uma valorização contínua, né, do magistrado, né, da função docente. A gente tem que ser visto como um profissional, né? Um profissional que merece ser respeito e não apenas como missão, né? Tem muita gente que acha que a educação é uma missão. Eu já consigo distinguir um pouco, né, desse papel. Eu acredito que a educação, os profissionais de educação, eles têm a sua contribuição social, sim, mas eles também têm suas contas a pagar, né? Têm suas obrigações, né? Como até diz, né? O boleto sempre vence. Então, em suma, né, pensando nessa questão do professor, eu acho não é raro a gente encontrar professores ansiosos em querer dar resultado, né? Às vezes tem um problema de disciplina em sala, ele se questiona que aula é essa. Tem muitas vezes a própria tecnologia concorre com a sala de aula. Muitos colegas talvez não tenham imergido nessa nova dinâmica da tecnologia. Nem todo mundo está antenado, talvez ou por limitação mesmo, né, porque há muitos colegas docentes estão ingressando mesmo na questão tecnológica, né, diferente dos alunos que já nascem com aquela pegada. Né, essa geração, né, a geração das crianças e adolescentes atual já sabe mexer na tecnologia de uma maneira rápida, né, dinâmica, diferentemente de muitos colegas, né, que não ingressaram nessa mesma vibe. Então tem toda uma questão, né, tem uma série de dificuldades estruturais, infraestruturais, e isso também interfere no processo de ensino-aprendizagem. Passando agora à questão do aluno, que formação o aluno espera encontrar na sala de aula? Teve uma fala do documentário que diz o seguinte, uma professora falando, estamos em escola de tempo integral, mas será que essa formação de fato é integral? Teve uma fala de uma das professoras, né? Porque o documentário ele é um pai bola, né? Digamos assim, é uma conversa, é um diálogo entre professores e estudantes, né? E teve uma fala dela muito marcante, né? Na entrevista que ela concedeu. E é isso mesmo, né? O aluno ele está lá, será que ele vê, digamos, sentido naquela educação que é ofertada para ele? O agora, né? O próprio documentário ele traz uma sacada muito muito interessante, né? O aluno vivencia o agora, o professor vivencia o agora. Então a gente tem que pensar no agora mesmo e garantir que esse agora ele seja sedimentado, né?
que essa escola ela seja uma escola atrativa, é uma escola que tenha recursos para que essa formação integral aconteça efetivamente. O aluno ele passa por série de desafios também, é a pressão da adolescência, né? Muitas vezes tem a questão natural do ser adolescente que está em pauta, a exigência também da família, que vestibular você vai fazer, a sociedade também, é o Enem que ele tem que cursar, né? Tem que estudar, gabaritar a redação. Dessa forma também, ele, do outro lado, né? O professor ele se sente exigido demais, o aluno também se sente exigido demais. A sociedade também cobra essas futuras gerações, né? Porque o aluno de hoje ele vai ser os profissionais do amanhã, digamos assim, né? Mas como ele vai ser esse profissional do amanhã se, digamos, a formação nem sempre está sendo tão atrativa, né, para ele? Nem sempre ele vê sentido, né? O filme ele mostra várias queixas, né, dos estudantes quanto a isso. Carência de professor, né? Ou seja, é uma questão estrutural mesmo que precisa ser mexida, né? Precisa ser reorganizada, certo? Fora também, quando a gente pensa que aluno é esse, né? Um aluno muitas vezes que vem de uma classe, digamos, menos favorecida, que ele precisa dividir a sala de aula com o trabalho. Então, é uma desigualdade, né? Quando você pensa que aluno é esse, eu tenho vários tipos de aluno. Eu tenho um aluno que vem de uma classe alta, de uma classe mais elitizada, e um aluno que vem da periferia. Dessa forma, as pessoas, eles partem de pontos de perspectiva diferente, né? Eles partem de pontos diferentes. Então, o aluno que vem de uma classe mais humilde, ele já enfrenta vários leões por dia, além dos desafios da sala de aula, né? Muitas vezes tem que cuidar dos irmãos mais novos, muitas vezes tem que estar ali ralando, trabalhando, né, para conciliar os estudos com o trabalho, ajudar em casa, enfim, né? São várias questões que não dá para pensar exclusivamente no sujeito de forma individual, é o sujeito no ambiente em que ele se encontra, né? É por isso que eu falei muito, eu acho. Peço Não, perdão. não tem. E o que eu acho mais louco de tudo isso, né? Porque realmente é uma construção conjunta, assim, né? Não tem como você ser aluno se você não tem professor, não tem como você ser professor Sim. sem aluno. E eu acho muito interessante porque esse filme ele me lembra muito uma situação que aconteceu comigo, não comigo, né? Mas eu estava num auditório fazendo uma cobertura, né? Eu estudo jornalismo, fazendo uma cobertura em vídeo e tudo mais. E aí era um evento onde tinham vários professores reunidos, né? Eles estavam no auditório conversando sobre estratégias né, e como é que anda a educação hoje em dia. E eu lembro de uma fala de uma professora que me pegou muito, que ela fala que ela quer fazer muitas coisas na sala de aula, só que ela tá cansada. Uhum. Ela tá Sim. cansada porque ela trabalha muito, ela ganha pouco, então ela tem uma rotina muito estressante, angustiante, né? E acaba não tendo esse Uhum. retorno. E tudo isso vai se tornando uma bola de neve mesmo, né? Uhum. Sim. E dentro dessa perspectiva também, muitos jovens eles vivem a pressão enorme por resultados e empenhos, que foi o que você disse, né? Isso. Tem a pressão do Enem, das notas que você precisa tirar uma boa nota no Enem para você passar numa universidade, você precisa isso, você precisa aquilo, e tudo isso vai trazendo ansiedade, angústia Uhum. para dentro do próprio estudante, né? Sim. Como é que essa cobrança constante, na sua opinião, afeta tanto a saúde mental como o desempenho dos estudantes? Agora falando como psicólogo e professor, né? Que vive Aham. esses É, dois. essa questão, né, do desempenho, né, a cobrança. O estudante ele tem que encontrar um equilíbrio nesse processo todo. Porque então, das duas, uma. Ou ele procrastina, ou ele entra num estado de perfeccionismo, na minha opinião. Certo? Procrastinar em que sentido? Ele acha, já que eu não estou aprendendo o conteúdo, já que eu não, essa matéria é difícil, eu vou deixar as coisas acontecerem, né? Vou ver qual é, digamos assim, né?
aí acaba estudando de véspera, não se prepara tanto, procrastina no sentido assim de não estudar no tempo talvez hábil, né, em paralelo ao aprendizado, aí vai para outras atividades, digamos, não acadêmicas, vai papear na internet, vai conversar, ou seja, tem outros focos além do estudo, né? O estudo ele acaba se tornando um digamos, ele passa batido, né? Como a gente pode falar, né? Ele acaba passando batido. Quando esse aluno não encontra um sentido naquela atividade, né? Naquela educação, quando ele acha que aquela matéria não vai ser, digamos, utilizada no dia a dia, né? Ele abandona, né? É muito comum a gente ver os alunos abandonando determinadas matérias, determinados conteúdos, porque eles julgam que não vão ser necessários para eles, né? Se esses conteúdos estão no currículo é porque tem alguma necessidade, né? Mas a forma como talvez seja repassado é que seja o mistério, né? Talvez seja o encantamento, né? Às vezes eu acho que falta um pouco de encantamento mesmo na sala de aula para fazer com que esse aluno ele fique, digamos, com gosto mesmo de aprender, né? Por outro lado, quando o aluno ele entra muito naquela vibe da autocobrança, né, do perfeccionismo, é o outro polo da história, né? Quando o aluno procrastina, ele fica no polo, e quando ele entra naquela vibe do perfeccionismo, ele se cobra de maneira exaustiva. Aí isso pode gerar transtornos, né, os mais, sei lá, os mais nefastos, né? Principalmente porque é adolescente, né? O adolescente ele já está passando por uma série de transformações corpóreas, a questão da libido que está surgindo, os desejos, na verdade, é a questão que lugar eu ocupo na sociedade, ou seja, uma série de perguntas, uma série de indagações que faz parte do próprio processo de amadurecimento, que é algo natural, associado com essas ansiedades, com esses perfeccionismos, aí pode ser complicado, né? Pode ser muito complicado. Então, acredito que a escola, né? Tudo se resolve na escola, quando a gente fala isso, né? Tudo se resolve mesmo, né? Uma equipe, digamos, colaborativa, uma equipe que fale a língua do aluno, que converse com ele, que veja o aluno, que acredite no aluno, né? O professor ele tem que acreditar, de fato, no seu aluno. Porque se ele está ali cumprindo só a carga horária, sem entender que público é esse, que aluno é esse, de fato ele não encantou, né? Ele não fez o diferencial dele. Ele não contaminou positivamente, né, o seu aluno, de forma que ele acredite que é possível, de forma que ele veja que aquele conteúdo tem um sentido na vida dele, não é verdade? Às vezes, o conteúdo não é nem a matéria que está sendo dada, é a relação que o professor estabelece com o aluno em sala de aula, a amizade, né, os círculos positivos. Isso aí é o currículo oculto. Muitas vezes é o currículo oculto no sentido promissor, né, de acreditar na humanidade, de acreditar no outro, de desenvolver um pensamento empático. Isso aí também faz parte da sala de aula. Eu acredito que tudo se resolve na sala de aula, né? Mas o como resolver é que é uma pergunta cotidiana, né? Não só para os professores, mas como para os alunos também, né? Para os coordenadores, para as direções de ensino, para as secretarias, né? É uma pergunta que não tem uma resposta definitiva. Até porque a gente vive também numa sociedade que está a todo momento se transformando. E, consequentemente, isso impacta na realidade escolar, né? Mas, voltando, dei uma viagem, mas o aluno, se ele se cobra demais, isso pode impactar negativamente no desempenho dele, sim, né? Da mesma maneira, se ele se sabota, atrasa, e deixa o estudo em segundo plano, também ele vai se... Eu penso isso assim também. Eu acho que é uma perspectiva ampla, assim, né? Não é só eu pensar na ideia
do que acontece dentro de uma sala de aula, mas é toda uma construção, desde a aula que o professor ele pensa até de fato executá-la, desde aquilo que em que relação que o aluno está com aquele ensino, porque muitas das vezes a gente vem de uma pandemia que mexeu muito e ainda mexe muito com muitas pessoas. E aí, dentro disso, depende muito de como é que funciona hoje essas marcas que ficaram, né, dentro de cada estudante, dentro de cada professor. E eu acredito que a gente ainda lida muito com essas consequências, porque hoje em dia é muito mais complicado para um professor criar, né, a pensar numa perspectiva de criação, quando a gente tem alunos que, emocionalmente falando, eles não estão bem, eles não estão legais. Sim. E isso não vai só para dentro de uma sala de aula, de uma escola pública, que é o que a gente realmente está falando aqui, porque é o que dentro do documentário, mas uma perspectiva geral, assim, numa universidade, no próprio IFCE, já que é um ensino profissionalizante já, né, assim. E eu penso que essas consequências, elas são consequências que são difíceis da gente conseguir extrair alguma coisa que não seja uma marca profunda, né? Eu queria saber se, na sua opinião, é isso mesmo, né? A gente e os estudantes, eles têm muito mais dificuldade nessas aberturas propriamente ditas para o ensino, porque eles ainda estão lidando com essas consequências emocionais desde desses períodos dentro das escolas. Assim. Sim. No caso, eu acho que a pandemia veio, né? Ela deixou seus vestígios ainda. A gente ainda sofre, né? Essas consequências pós-pandêmicas, né? O processo de ensino-aprendizagem retornou efetivamente em 2023, né? O presencial. Até 2022 ainda tinha a questão Aliás, perdão, 2022 já tinha retornado totalmente. Mas 2020, 2021 era aquele ensino que nem todo mundo ia, né? Ficava metade em casa, metade... o ensino remoto, né? Aí tinha a questão do rodízio, pelo menos assim, eu me recordo quando eu estava no estado, né? Tinha um esquema de rodízio, numa semana ia determinados alunos, na outra semana ia outros alunos. Aí os que estavam em casa ficavam no Meet, né? Os que estavam presencial, a gente estava lá, né? No diálogo, enfim, né? Teve o Meet, eu me recordo muito bem que inclusive, antes da nossa live, eu estava vendo alguns memes a respeito dos Meets na época, né? Os alunos, eles criavam personagens, avatares, que depois a gente observando, faz parte até do próprio rito, né? Do próprio contexto. Criava-se nomes fantasiosos que não tinham nada a ver com o nome dele, né? A gente, na hora de fazer uma frequência, não dava para você fazer a frequência pelo nome que estava lá no Meet, né? Porque cada nome era um nome estrambótico. Eu lembro que isso gerava memes e mais memes, né? Mas isso... Pode falar. Não, então, criavam vários memes porque os alunos eles não se identificavam como eram e o professor precisava ensinar. Pois teve na época, acho que o Carrossel, ele teve um reprise do Carrossel no SBT, ou foi na Record. Aí teve uma turma que eles, num determinado dia, combinaram de personagens do Carrossel. Aí eu falo, pessoal, tudo bem, eu tô achando interessantíssimo aqui a brincadeira de vocês, mas quem é quem aqui, né? Pra gente poder dar frequência, né? Fazer avaliação. Isso são as rotas de fuga que a pandemia... as rotas de fuga na pandemia, né? Porque esses memes, esses avatares são formas que o aluno encontrou, né, para lidar com o contexto, né? Depois de um tempo a gente vai avaliar. Mas eu acredito que a juventude muita pressão em cima dela, né? Eu não sei se o uso excessivo das telas, porque, como eu falei, né, a minha geração, por exemplo, a minha geração tem 42 anos, a tecnologia, ela surgiu, de fato, assim, eu comecei a interagir com a internet quando eu tinha, 17, 18 anos. Eu já estava saindo da adolescência e entrando na fase adulta, diferentemente dos alunos de agora, dos estudantes da juventude de agora, né? Que já nascem
com uma tela, né? Já nascem dialogando por meio do Meet, por meio do Instagram, por meio das mídias sociais. Eles dão. Quando eu falei, eu até mencionei um pouco antes, né, que muitos professores ainda estão se habituando com a tecnologia. Isso isso eu comparo a realidade com os alunos, né? Porque os alunos eles sabem, eles têm uma noção de tecnologia muito avançada em relação a nós docentes, né? Bem mais, bem mais. Isso aí é um lado bom. Mas eu fico pensando até que ponto essa internet está sendo bem utilizada, sabe? Essas tecnologias estão sendo bem utilizadas. Teve até um termo que foi designado ano passado como brain rot, né? Brain de cérebro, né? Rot de apodrecido, dando a entender o quê? Que a dopamina barata e rápida que a gente adquire nas interações, os reels, né? Dos vídeos curtos, ela tem danificado o nosso cérebro, né? De uma forma bem rasteira e grosseira. É uma danificação do ponto de vista cerebral, né? Bioquímico, né? Neurofisiológico e tudo mais. Isso por quê? Porque as pessoas elas estão se condicionando a assistir vídeos cada vez mais curtos e quando elas são demandadas por situações, problemas um pouco mais complexas, elas acabam não sabendo, digamos, manejar. Não encontram estratégias, digamos, para permanecer naquela atividade. Isso por causa do condicionamento que a própria tecnologia tem feito. Uma coisa é você assistir 60 Reels de 1 minuto. Outra coisa é você assistir a um documentário, a um filme de 1 hora e meia, por exemplo. O aluno ele tem perdido, quando eu falo aluno é por conta da nossa relação aqui, né? Mas o jovem, de forma geral, ele perdeu essa capacidade de concentração. Consequentemente, isso afeta a cognição, né? Afeta a inteligência, afeta a memória. A gente não sabe qual vai ser a consequência daqui para a terceira idade, né? Quando esses jovens estiverem mais velhos. Como é que vai estar a memória, né? Porque a gente sabe que um dos elementos que combatem o Alzheimer é você dar alimento para o cérebro. E alimento é o quê? Desafio. Infelizmente, nem sempre a tecnologia ela tem gerado desafios. Nem a tecnologia não gere desafio, peço até perdão. É o modo como ela é utilizada. Certo? Eu acho que é o modo como a juventude está utilizando essas ferramentas. E isso impacta, né, na questão da cognição, na questão das depressões, das ansiedades, os próprios algoritmos, porque as pessoas elas acabam vendo apenas aquilo que estão curtindo. Isso tem gerado uma sociedade cada vez mais dividida, uma sociedade cada vez mais egoísta, né? Porque a tendência é o quê? Só aparecerem notícias que o algoritmo vai filtrar, né? Para mim e para os demais usuários da internet. Então a gente acaba conhecendo muito sobre o nosso ponto de vista e pouco sobre o ponto de vista do outro. E isso é um problema, eu acho, para a juventude que está amadurecendo, né? É o reconhecer o outro. Enfim, né? Eu não sei, eu acho que divide pontos de vista, né? Porque a coisa mais saudável em viver em sociedade é a gente ter pessoas com pontos de vista diferentes, né? Posicionamentos diferentes. Isso é uma coisa do ser humano, né? Tem até o princípio da dialética, que é tese, antítese, síntese. Dessa forma, eu acho que isso é um pouco prejudicial para a juventude, na maneira como ela tem utilizado a tecnologia, né? Que acaba afetando negativamente a cognição dela, a inteligência e também os aspectos emocionais. Sim, muito interessante esse tipo de pensamento, assim, porque realmente, né? A gente pensa que a tecnologia ela só veio para agregar e para o bem, assim, mas ela pode ser muito prejudicial se não for usada da forma Sim, correta, principalmente para um adolescente, que às sim. vezes direito o que ele está fazendo, ou como é que ele vai fazer tal coisa, né? Já pulando em Felipe, assim, né, para a gente poder já ir caminhando, eu queria, na sua opinião, assim, né, saber seu ponto de vista do que a gente precisa, o que a gente precisa pensar e entender do que significa o futuro do agora. O que, na sua opinião, esse documentário ele trouxe
falando sobre essa transformação, sobre esse futuro, assim, o que, que seria esse futuro da agora? Uhum. É a sacada do título, né? É, Porque quando a gente vê a questão do futuro, a gente só imagina no planejamento e organização de ações para ações no intervalo mediano ou no intervalo maior, né? Médio a longo prazo. Mas, na verdade, a gente vive no agora, né? No presente. Teve até um professor que fez essa sacação do título, né? Ele, no próprio documentário. O agora a gente tem que reconhecer e saber o agora do estudante. Né? A gente tem que saber o que é que ele quer, né? E de uma maneira interessante, gerar provocações, gerar acolhimentos para que ele veja um sentido nessa educação, né? Para que ele veja que ele tem um futuro, efetivamente, né? Para que ele se encontre profissionalmente, se encontre também como ser humano, porque eu acho que antes de. Eu acho louvável, achei louvável os projetos, né, dentro do curso não, perdão, dentro do documentário, né? Tem um projeto Meu Caminho, que antes de ingressar, antes de fazer com que o estudante ingresse na faculdade, tem todo um cuidado, né? Eu acho que o cuidado com esse ser humano que está ali na sala de aula, que está ali enfrentando o vestibular, enfrentando o Enem, é louvável. É muito mais louvável do que fazê-lo com que ele seja aprovado. Não é que eu seja contra a aprovação, pelo contrário, né? Eu sou a favor que as pessoas, quando elas estão ali dando do seu melhor, estudando, que elas sejam aprovadas nos seus cursos. E isso é fantástico, né? É vitorioso. Né? A pessoa se sente ali, o estudante, depois de ver tantas noites mal dormidas, tantas leituras feitas, exercícios feitos, é aquela sensação da vitória. Poxa, foi muita luta, mas eu consegui. Mas o que eu quero dizer é porque a aprovação ela acaba se tornando apenas um número no final das contas. Tentando ser um pouco mais claro, o cuidado holístico com esse adolescente que um dos projetos, né? Olha, todos os projetos dentro do documentário apresentaram, eu acho que é a grande sacada, né? As sessões com a terapia, né? Teve momentos terapêuticos, né, entre os estudantes, e eu acho que é mais ou menos essa questão mesmo, esse cuidado com a descoberta pela qual o adolescente está passando, os profissionais estarem ali do lado dele, para que ele não se sinta só. Porque não é apenas passar no vestibular por passar, não é apenas passar no Enem por passar. É fazer com que o adolescente ele consiga trilhar e ver o amadurecimento dele ao longo do intervalo de um ano. Né? Eu acho que é isso. A escola ela está junto com o seu aluno, de mãos dadas mesmo, ofertando um ensino de qualidade, certo? Ofertando um ensino diversificado, um ensino que respeite as diferenças, um ensino ético, digno. E a consequência é o vestibular. Né? Eu acho assim que tudo tem que ser feito pensando na transformação do sujeito no dia a dia. A aprovação é uma consequência. Se eu invisto no meu estudante, no meu aluno, e faço com que ele reconheça o seu potencial diário, a aprovação é uma consequência. Né? É por isso que eu estou dizendo que esse cuidado que os projetos, né, eu acho muito bacana, que os projetos do documentário têm, como outros projetos também que a gente conhece aqui na cidade de Fortaleza, né, outros projetos que trabalham com a juventude, tem. Né? É esse cuidado humano. Quando se tem um cuidado humano, a aprovação ela é uma consequência. E se porventura o estudante não passar, eu tenho toda certeza que se ele manter ligado, se ele se mantiver, na verdade, se ele se mantiver antenado com os propósitos dele, se ele se mantiver persistente, ele pode passar numa segunda vez, né, numa terceira vez. Mas a formação humana ela é diária. Ela que é o agora. Eu acho que a sacada do documentário é esse, né? A formação humana
né? O estudante se reconhecendo como humano e contribuindo para a sociedade em que ele está, né? Acredito que é mais ou menos essa a questão. Incrível, assim, realmente é esse tipo de pensamento que a gente precisa ter, assim, né? Eu acho que quando a gente pensa na palavra o futuro, a gente remete a algo lá na frente, né? E é Uhum, incrível a sacada do filme também trazer o futuro do agora, né? Porque a gente às vezes está tão preocupado em saber o que vai acontecer. Eu sou casada com um professor, ele é uhum, professor de física, né? uhum, E ele fala, né, que ele é completamente apaixonado e completamente louco, assim, pela educação. E uhum, aí ele às vezes fica parando e fica pensando, meu Deus, o que vai ser da tecnologia, né? Eu sou professor de física e um dia talvez as pessoas uhum, não precisem mais fazer contas, as pessoas não precisem mais pensar de uma forma física naquilo, ou nisso ou naquilo, né? E é isso que eu acho mais interessante do filme, em trazer uma abordagem muito atual e muito uhum, presente. Eu não estou pensando. É claro que eu quero que a educação ela mude em vários aspectos. Claro que eu quero que a escola ela mude, que a infraestrutura das escolas mude, que elas possam ter acesso a coisas que sejam boas para elas no futuro. E isso requer a tecnologia, né? Hoje em dia a gente tem muitas escolas que não tem uma biblioteca que funcione ativamente. A gente tem muitas escolas que não tem uma sala de informática, né? E tudo isso faz com que a gente reflita, né? Mas pensando nisso e para encerrar a nossa live, né, eu queria fazer uma última pergunta, que é qual que é o papel da empatia e da escuta, né, da empatia e da escuta na educação e como é que isso pode realmente transformar as relações dentro da escola, assim, né? Porque a gente vê ali alunos, professores falando sobre, né, suas queixas, falando sobre aquilo que gosta, não gosta dentro da escola, dentro da própria educação. E eu queria saber, na sua opinião, qual que é essa empatia, qual que é a importância, né? Qual que é o papel dessa empatia, dessa escuta ativa dentro das escolas, dentro da educação, e como que isso realmente pode transformar a vida desses estudantes, e não só estudantes, como professores, sim, né? sim. Para a escola desse ensino. No caso, a empatia, né? O colocar-se no lugar do outro, né? A tentar sentir as dores do outro como se fossem suas, né? O processo da empatia é essa, né? Você aproximar-se da dor do outro, e tentar entendê-lo. Entretanto, a empatia, a grande ideia da empatia é você olhar o outro com os olhos dele mesmo. Porque, às vezes, a gente olha o outro, a gente tem um movimento cordial, a gente tem um movimento de escuta, mas a gente, muitas vezes, olha o outro com os nossos olhos. Isso aí é um pouco problemático. Por quê? Porque pode gerar juízo de valor. Aí vem aquela questão dos conselhos, que na verdade são quase que imposições. Tipo, olha, se eu fosse você, não faria isso. Por que você fez isso se você teve outras duas opções? A pessoa, muitas vezes, quando segue um caminho e sabe que não deu certo, ela não precisa escutar posicionamentos desse tipo, não é verdade? Como se fosse de reprimendas, como se fosse posicionamentos de imposição de ideias ou de verdades. Mas sim, quando você tem uma pessoa que te procura para falar sobre uma determinada escolha que não deu certo, você tem que ouvir e tem que ver a situação com o olhar dessa pessoa e com os ouvidos dessa pessoa, de forma para que não haja distorção, para que você não pise mais nos calos, né? Não digamos, maltrate mais quem está maltratado. Né? Eu acredito que se a gente começar a olhar o outro com os olhos dele e não com os nossos olhos, com a nossa história, com as nossas verdades, a gente tem que escutar a verdade do outro, mesmo que seja totalmente diferente da nossa. E vai ser totalmente diferente da nossa, né? Então, quando a escola ela se preocupa com esse pensamento mais empático, esse exercício, que é um exercício diário, nem sempre vai dar certo, porque as comunicações, elas muitas vezes elas passam por problemas, né, de ruídos. Os ruídos de comunicação geram distorções
entre aquele que emite o enunciado e aquele que escuta. Às vezes, nem sempre aquilo que a gente passa vai ser entendido pelo outro da maneira como a gente espera que ele entenda, por causa dos ruídos de comunicação, não é verdade? Dessa forma, a gente fazer um exercício diário, até mesmo pensando que uma hora vai dar errado. Uma hora vai dar errado é fato, né? Isso por causa desses fatores intervenientes que acontecem, né, entre os sujeitos. Mas isso não impede que as pessoas continuem exercitando essa escuta em prol de uma cidadania ativa, em prol de um equilíbrio, né, em prol de um respeito ao outro, é o abrir-se para o outro, né, de fato. Isso é fantástico. Quando o estudante, na minha opinião, ele começa a passar por esse exercício desde o começo, a tendência é que ele vá amadurecendo e levando isso para a vida adulta dele. Até porque ele está em processo de transformação, ele está em processo de amadurecimento. Mas quando o estudante ele é totalmente mal escutado, ele é visto pelo professor, pelos colegas ou por outros profissionais da instituição, com olhares, digamos, preconceituosos. Quando ele não se sente parte da equipe, quando ele não se sente parte da sala, quando ele é excluído, a tendência é que ele não veja de fato sentido para aquele contexto no qual ele está inserido. A evasão escolar, ela se dá muitas vezes por causa da exclusão, né, o sentimento de exclusão. A evasão escolar são vários fatores, né, que levam a esse problema. Muitas vezes o jovem precisa sair da escola por questões objetivas, de fato, né? Tem que trabalhar, tem que conseguir pagar a conta, ajudar a mãe, ajudar o pai. Isso é uma questão, de fato, objetiva que a gente sabe. Mas muitos jovens saem porque se sentem excluídos. Eles não se sentem pertencentes àquele espaço. Então, quando isso acontece, é porque o exercício da empatia ele foi nulo. Na sala de aula, não houve uma preocupação com ele. Então, eu acredito que quando a gente é empático, a gente tem que se isentar de todos os nossos juízos de valor, de todos os nossos preconceitos, de todos os nossos pensamentos e supostas verdades, né? Que a gente acha que é dono da verdade. Temos que escutar o outro e olhar o outro com os olhos dele, né? Tentar se aproximar de fato do outro com os olhos dele e entendê-lo, né? Escutá-lo. E não impor ideias ou conselhos que, de repente, ele nem quer escutar, né? Às vezes ele quer só desabafar, ele quer encontrar um porto seguro, um ouvido no qual ele confia e, digamos, amadurecer, né, com a própria reflexão. Porque quando nós erramos, nós sabemos aquilo que vai passar, né? A gente vai ruminar. A nossa própria consciência rumina. Não precisa que uma outra pessoa aponte, olha, você errou, você fez isso, você fez aquilo. Não há necessidade, porque a própria consciência do indivíduo ela vai refletir por si só. Mas a partir do momento que ele encontra alguém que ele consiga desabafar, ele vai refletir junto, né? E eu acredito que é esse a importância, né, da empatia mesmo, dos exercícios, né, dos diálogos, da comunicação empática, não violenta, né? A gente tem que viver uma comunicação saudável, não violenta em sala de aula, né? Opa, é isso. E realmente eu penso dessa forma, assim, fora o fato de que eu penso que as escolas, elas precisam, e eu acho que de forma até obrigatória deveria ser, que eles pudessem ter esse apoio psicológico também, né? Uhum. E esse apoio psicológico dentro das escolas, esse olhar realmente de escuta, né? Porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo na realidade daquele Uhum. estudante. Aquele estudante ele pode estar passando por alguma coisa que atrapalhe ele na própria vivência escolar dele, que acaba consequentemente trazendo coisas que não são tão legais para dentro da vida dele e da trajetória dele, né? Eu conheço muitas pessoas que são muito inteligentes, que realmente têm muita chance, assim, de passar numa universidade pública, mas ele não tá bem mentalmente, né? Ele não tem esse cuidado dentro da escola, assim, né? E acaba que isso atrapalha. Então, eu acho Sim. que precisa mesmo desse olhar empático, dessa escuta dentro da educação, porque realmente transforma
laços Uhum. dentro da própria escola, não só com a Sim. relação do professor com o aluno, mas a relação com o aluno em uma vivência ao toda. Felipe, eu queria te agradecer. Queria mesmo te agradecer, Uhum. dizer que eu, eu tenho um gato aqui que tá louco aqui, me ama, um filhote. Queria muito te agradecer. Quando a Clícia me passou seu contato, ela falou pra mim assim: eu espero muito que ele aceite, porque ele é meio tímido, eu não sei se ele vai querer, né? Mas que bom que você aceitou. Muito obrigada. Queria dizer também para as pessoas que estão assistindo aqui a live, que a live ela vai ficar salva no meu perfil, Uhum. você também pode compartilhar se você quiser. Uhum. Fora que também o link do filme, né, O Futuro do Agora, tá disponível gratuitamente no perfil da MPC Filmes, é @MPC Filmes. Uhum. Tá lá disponível no link da bio o linkzinho do filme para poder assistir, para poder também entender, né, ter suas próprias percepções e assistir um filme que é muito interessante, muito importante e que eu acho que as pessoas deveriam assistir para Isso. refletir, né, Uhum. sobre tudo isso que eu falei, né, sobre diversidade, sobre inclusão, sobre direitos humanos, Isso. sobre a educação num todo. Então, Felipe, eu queria te agradecer, se você tiver Eu aí que alguma agradeço também. Obrigada. Espero que você tenha uma ótima noite. E a live vai ficar salva aqui. Boa Ah, noite. beleza. Pois eu vou ver porque é a questão da autoavaliação, né? A gente vê como é que ficou. Ficou ótima. Foi muito bom. Foi uma conversa Ah, muito, bacana. muito especial. E eu sei que as pessoas que assistiram também foram muito Nossa. edificadas. Mas muito obrigada, viu, Ai, Felipe? tá Tchau, jóia. tchau. Aí, tchau, tchau. Aí, assim, o link dos outros filmes que você citou também vão estar lá? Pronto. Todos os links Pronto. eles vão estar na bio da MPC Filmes. Eu, Certo. inclusive, vou deixar aqui, que eu acho que eu não sei agora, não lembro se fica salvo os comentários da live, eu acho que não, mas eu mandei aqui nos comentários, se você quiser copiar, Certo. @MPC Filmes. MPC Filmes, né? Pronto. E tem um linkzinho na bio deles e direciona para cada filme, assim, que também são sensacionais. Acho que vale a pena assisti-los. Aham, tá jóia. Perfeito. Obrigada, Felipe. Tchau, Tá, tchau. agradeço. Boa noite. Tchau, tchau. Tudo de bom.